Em francês, a tradução literal dessa palavra significa árvore de morangos, mas nesse caso, o fraisier é o famoso bolo de morangos francês. É uma receita deliciosa e que eu estava louca para ensinar para vocês. Se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Sandra Dias e aqui eu vou te ensinar técnicas e receitas deliciosas que você vai fazer sucesso em casa, com a família, com os amigos, ou você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e fazer sucesso com elas. E o fraisier, além de ser um bolo visualmente muito bonito, ele também é muito saboroso. Mas, para chegar nesse resultado, nós temos várias fases de preparo e eu vou começar pelo creme mousseline, que se você ainda não ouviu falar nele, na verdade o creme mousseline é uma variação do creme pâtissier, do creme de confeiteiro. Ele é preparado exatamente da mesma maneira, com a diferença que no final nós adicionamos uma quantidade um pouco maior de manteiga que vai deixar esse creme muito mais aerado e mais saboroso. Eu vou começar o preparo pelo creme pâtissier. Numa panela você vai colocar 480 ml de leite. Já pode adicionar também 2 colheres de sopa de extrato de baunilha. E lembra que o extrato é natural, por isso está usando uma quantidade maior, mas se você for usar a essência, lembra que ela é artificial, então você vai usar somente 2 colheres de chá. Assim o seu creme não fica com gosto artificial. Na tigela da batedeira você vai colocar 6 gemas e 160 gramas de açúcar. Vai bater até formar um creme bem leve, bem branco e que dobrou de volume. Eu sei que o creme de gema já está pronto porque veja, ele fica bem clarinho, bem aerado, olha quantas bolhas de ar e ele também dobrou de volume. Então agora eu vou acrescentar 25 gramas de amido de milho. Bate devagar para não sair espalhando amido pela casa toda. Assim que incorporou o amido, a mesma medida de farinha de trigo. São 25 gramas. Essa combinação da farinha e do amido vai ajudar a dar estrutura não só ao creme pâtissier, mas também lá na frente depois no creme mousseline. O creme de gemas está pronto. Agora você vai colocar a mistura do leite e da baunilha no fogo até levantar fervura. E olha como o meu extrato é bem concentrado. Ele fica amarelinho exatamente por conta disso e da presença das sementes de baunilha. Então meu creme pâtissier também vai ficar um pouquinho mais amarelo. E veja, o leite está quase levantando fervura. Você sabe pela borda da panela que ela já começa a levantar bolhas. Olha lá. Não precisa deixar ferver. O que eu vou fazer agora é te ensinar a temperar esse creme de gemas. Pega aquele creme de gemas que estava pronto e coloca só um pouco desse leite quente. Mistura bem. Mais um pouquinho, porque dessa maneira você vai aquecendo aos poucos e não cozinha a gema de uma vez só, do que se você colocar o leite todinho de uma vez. Agora pode colocar o restante, mistura bem e aí nós vamos devolver a panela para engrossar e transformar no creme pâtissier. Você pode passar essa mistura agora por uma peneira. Acende o fogo de novo. Agora você vai mexer sempre, porque essa mistura vai engrossar rapidamente, porque ela contém as gemas, que são emulsificantes naturais, tem a farinha e tem o amido. Então ele rapidamente vai engrossar. E eu também já deixei separado 100 gramas de manteiga, para que ela esteja em temperatura ambiente, ponto pomada, para que a hora que eu terminar esse creme, eu adicionar a manteiga de uma vez só. E essa é uma das diferenças do creme pâtissier para o creme mousseline, a quantidade de manteiga. Que aliás é uma receita que eu já ensinei aqui várias vezes no canal, na torta de morango,
na receita de choux cream, na receita de canudo de creme. Então, se você já me segue há mais tempo, você já me viu fazendo essa receita, com a diferença que hoje nós vamos transformar este clássico da confeitaria francesa, que é o creme pâtissier, em creme mousseline. Ó, ele já está começando a engrossar, você já percebe que já fica mais firme na hora de misturar. Pode baixar o fogo um pouquinho, incorpora bem. E veja, meu creme pâtissier está pronto. Vou apagar o fogo, mas vou continuar mexendo, porque essa panela é bem quente. E eu já posso colocar as 100 gramas de manteiga. Mistura muito bem até incorporar toda essa manteiga. Olha que bonito que ele fica. Fica bem cremoso e bem brilhante. Agora você precisa transferir essa mistura para uma tigela, e de preferência uma tigela rasa, para que você possa espalhar muito bem esse creme, porque quanto maior a tigela, mais rápido ele vai esfriar. Ou seja, isso aqui é uma coisa que você pode e deve fazer um pouquinho mais cedo para facilitar no processo. Cobre com um filme plástico em contato com todo o creme, para que ele não forme uma película. E você pode levar para a geladeira por umas 2 ou 3 horas, ou até que ele fique completamente frio, para só então a gente poder utilizar esse creme. Enquanto o creme pâtissier está ali quietinho esfriando, eu vou te ensinar a fazer uma compota de morango. Eu vou usar 200 gramas de morango que está cortado em 4 partes, e como você pode ver, ele está congelado. Você pode usar tanto a fruta in natura quanto o morango congelado, não tem problema. 30 gramas de açúcar e uma colher de sopa de limão. Acende o fogo, e eu não quero uma geleia, por isso que é uma quantidade menor de açúcar e não vai ficar muito tempo no fogo. É só realmente para esse morango derreter, ele soltar um pouco da água dele e começar a ficar um morango mais macio. Então vai ser uma questão de talvez uns 5 minutinhos, ele vai ficar pronto. Veja, o morango é uma fruta que tem muita água. Então olha aqui, ó, conforme eles vão descongelando, ela vai soltando essa água dela. Eu já percebo que boa parte já descongelou, tem um ou outro que ainda está um pouco firme. Então eu vou deixar mais 1, 2 minutinhos só no fogo. E essa calda, depois eu vou separar, porque eu vou utilizar para umedecer a massa do bolo. Então, imagina como isso vai ficar gostoso. Eles estão macios, então agora eu vou apagar o fogo. Olha, eu vou tirar o morango, porque eu quero essa calda depois para umedecer o bolo. Pronto, posso pôr a calda aqui. Agora essa compota e a calda também precisam esfriar. A compota vai ser utilizada, na verdade, como recheio do bolo, e a calda para umedecer a massa. Mas eu vou precisar de mais uma medida dessa, ou seja, você vai ter que fazer de novo mais a mesma medida: 200 gramas de morango, 30 gramas de açúcar, uma colher de sopa de limão. Coloca no fogo. A diferença é que depois que ele ficar pronto, ao invés de separar a calda da compota, você vai triturar ou num processador ou num liquidificador, passar por uma peneira, porque depois lá no final eu vou te ensinar o que fazer para ela virar cobertura, uma cobertura bem lisinha e firme em cima do bolo. Então agora eu vou te ensinar a preparar a massa do bolo. Eu já tenho aqui untada 2 formas de 15 centímetros de diâmetro, borda baixa, não pode ser borda muito alta, porque eu vou assar em 2 partes, eu preciso de 2 camadas de bolo. Você até poderia assar ele numa forma mais alta e cortar depois no meio, se você preferir, mas vai demorar um pouco mais para assar. Na tigela da batedeira, eu vou colocar 3 ovos inteiros e bater bem até dobrar de volume. A hora que eles começarem a dobrar de volume, eu vou acrescentar aos poucos 90 gramas de açúcar. Olha, ele já está começando a dobrar de volume, está espumando bastante, então agora eu vou começar a adicionar o açúcar. E o meu forno também já está pré-aquecendo, 180 graus forno a gás ou 160 forno elétrico. Bate bem até ele ficar um creme bem branquinho e bem aerado. Agora está pronto. Olha como ele quase triplicou de volume e está bem branquinho. Você já pode dispensar a batedeira e vai misturar com uma espátula, peneirando 60 gramas de farinha de trigo
e 30 gramas de amido de milho. Não coloca tudo de uma vez, peneira um pouquinho, mistura de leve, sem bater. Ó, faz movimentos de baixo para cima, mais um pouco. Eu estou fazendo uma genoise que não leva nem manteiga, nenhum tipo de óleo. Então é uma massa bem mais leve e não vai ficar dura enquanto estiver gelada. Mexe com cuidado, traz de baixo para cima. Você não quer perder todo o ar que nós fizemos os ovos ganharem. Veja, já incorporou todos os secos, a farinha e o amido. Agora a massa pode ser colocada para assar. Para ter a mesma quantidade de massa nas duas assadeiras, eu vou dividir por igual, que neste caso vai ser aproximadamente 175 gramas em cada assadeira. Aqui. E dividida dessa forma, ele vai assar por aproximadamente de 20 a 25 minutos ou até que a superfície esteja dourada. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim toda vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão inscrever-se existe um outro botão escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os 3 planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver todos os benefícios que cada um deles te oferece. Dessa forma você vai estar me ajudando, vai estar dando suporte ao canal e em troca vai receber benefícios exclusivos que somente os membros assinantes terão acesso. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. No Stories você vai ver coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E de vez em quando eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível. E é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, eu vou lá dar uma olhada no seu post, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá e vou compartilhar sua foto nos meus stories. Se você estiver gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E o meu bolo já assou e já está esfriando. Ele inclusive, olha, já soltou da lateral e do fundo, olha. Ficou até um pouquinho mais alto do que eu pretendia, então eu vou acabar cortando um pedacinho. Então agora deixo ele aqui terminando de esfriar. Agora nós vamos transformar o creme pâtissier em creme mousseline. Você vai precisar de mais 100 gramas de manteiga em ponto pomada, ela não pode estar gelada, pode colocar já na tigela da batedeira. E como saber se o seu creme pâtissier também já está no ponto para você poder bater, porque você não pode fazer isso a qualquer hora, senão ele pode acabar talhando. Vou te mostrar como ele fica inteiro, olha aqui ó, meio gelatinoso, então aqui você já sabe que ele está pronto para você poder bater e transformá-lo em creme mousseline. Primeira coisa é bater essa manteiga até ela ficar cremosa. Aí você vai colocar o creme pâtissier, mas não ele todo. Divide ele em 4 partes, porque dessa forma ele mistura melhor, vai terminar com uma consistência mais aerada, mais leve e deliciosa. Veja, deixa ela em ponto bem cremosa e aí eu vou adicionar só uma parte do meu creme de confeiteiro. Bate bem para misturar esses dois, a manteiga com o creme. Vou soltar um pouquinho aqui do fundo, olha a consistência dele como já mudou. Vou colocar mais uma parte de creme, velocidade média baixa. Você vê como ele fica pronto rápido? Só falta mais uma parte. Não bata demais, bata somente até ele incorporar, para você não correr o risco de talhar esse creme. Meu creme mousseline está pronto. Olha que lindo, super aerado, super cremoso e não talhou. Agora sim, tudo pronto para começar a montagem do nosso fraisier, nosso bolo de morango. Vou usar um aro de 17 centímetros, lembra que o bolo foi assado na assadeira de 15. Eu já tenho aqui a compota que eu fiz mais cedo, que esfriou, a calda dela e os morangos
cortados ao meio, e nós vamos já usar na montagem agora. O bolo eu cortei a tampinha dele, não vou usar ele tão alto, mais ou menos dessa altura, então ele vai ficar um bolo grande. Vou colocar aqui primeiro a calda de morango da nossa compota, umedece, porque ele vai ficar com um sabor incrível de morango. Agora, para facilitar, eu tenho o aro e eu cortei também uma faixa de papel daquele que não gruda, papel manteiga. Tá vendo? Esse lado brilhante, ele não gruda. Se você não tiver dele, não tem problema. Você pode usar uma fita de acetato, que vai fazer a mesma coisa. E para vocês verem direito como é que vai ser feito, eu vou primeiro colocar os morangos, coloco o aro bem no meio. O morango você vai colocar isso aqui em contato com o papel, porque ele vai ficar virado para fora e isso que vai ser a decoração do bolo de morango. Então coloca aqui ao redor do aro todinho. Encosta bem e aí depois coloca a massa no meio. Pronto, todos os morangos colocados já no lugar. Agora vou pegar um pouquinho desse creme, colocar aqui no fundo, só para grudar a massa. Ó. Aperta um pouquinho. Agora, com o bico, você vai colocar o creme do meio entre dois morangos. Primeiro você vai preencher todo esse pedaço para depois preencher aqui no meio. Coloca o bico bem aqui, ó, lá entre dois morangos e puxa, porque assim entra creme, toda aquela parte da divisão dos morangos. Pronto. Aí você passa aqui nessa volta e agora sim pode colocar o restante aqui no fundo. Com uma espátula ajeita esse creme todinho aqui na superfície. Agora coloca a outra parte de bolo, centraliza, umedece com a calda também. E desta vez eu vou colocar aqui por cima aquela compota de morangos. Espalho os morangos. Pronto. Agora a outra parte de creme, preenche bem aqui na lateral. Alisa com a espátula e ainda não acabou. Ainda vai ter aqui aquela outra parte da compota de morango. Lembra que era para fazer duas? Que eu vou te ensinar o que fazer com ela já já. Alisa bem, deixa bem retinho e vai para a geladeira por no mínimo 2 horas para esse creme estabilizar, ficar bem assentado e aí então a gente vai finalizar com a decoração. Agora que o bolo já está quase 2 horas na geladeira, a gente já pode preparar a última parte, que é a decoração com o purê de morango. O purê de morango, na verdade, é a segunda compota que eu fiz exatamente igual à primeira, com a diferença de que quando ficou pronto, eu triturei no processador e depois eu passei na peneira para tirar as sementes. Então ele ficou assim, olha, lisinho e um delicioso purê de morango. Agora, para ele ficar firme, nós vamos adicionar gelatina. Eu tenho aqui água gelada e 2 folhas de gelatina, que eu vou deixar aqui hidratando por alguns minutos, mais ou menos 2, 3 minutos imerso na água gelada. A gelatina já hidratou, agora escorre bem essa água. O meu purê está morno, ele tem que estar morno perto de quente, não pode estar frio para a gente poder realmente ativar a gelatina. Olha, agora mexe bem, para dissolver bem a gelatina. Como ele está quente, eu vou deixar pelo menos uma meia hora fora para esfriar e só então eu vou despejar em cima do bolo. Agora sim eu posso colocar meu purê de morango. Claro, essa é uma opção de decoração. Se você quiser já decorar direto aqui em cima com pedaços de morango, por exemplo, também é uma opção. Que eu acho que esse aqui vai dar uma cor e vai ficar muito bonito. E aí ele precisa voltar para a geladeira e vai ficar por no mínimo umas 6 horas para tudo isso aqui estabilizar, ficar firme, para só então poder desenformar e servir. Então lembra que esse é o tipo de sobremesa que você tem que preparar pelo menos no dia anterior, para que, por exemplo, no almoço de domingo ele já esteja pronto. Então o meu vai voltar para a geladeira e quando eu puder desenformar, eu te mostro como faz isso. E depois de algumas horas na geladeira, eu já posso desenformar e cortar o meu bolo de morango. Vamos ver como ele ficou? Como é um aro, é só puxar. Eu tinha usado um papel manteiga que não gruda, então é só puxar. Olha que bonito. E aqui temos o bolo de morango. E agora, só para deixar ele um pouquinho mais bonito, vou decorar com alguns
pedaços de morango, umas folhinhas de hortelã só para dar uma cor. E sobrou um pouquinho do creme que eu deixei para fazer uma decoração. Vou fazer só umas bolinhas aqui. Não ficou muito mais bonito assim? Agora sim, chegou a hora de eu cortar e te mostrar como ele ficou por dentro. Bem macio, como esperado. Tirar um pedação. Eu vou até colocar ele de lado para vocês verem melhor. Olha lá a fatia. A compota, a massa bem úmida, fofinha. E agora é hora de provar. Aqui. Meu Deus! Gente, como isso é bom! Não fica muito doce, muito pelo contrário, fica bem equilibrado. O creme tá maravilhoso, gostinho de baunilha presente. E o morango, que ele aparece em natura, no purê e na compota e até na caldinha que eu coloquei na massa do bolo também. Tá sensacional. Deu trabalho, são várias fases de preparo, mas vale a pena. Ele é realmente muito saboroso. Agora, é claro que ele vai ter as suas restrições, primeiro, porque o creme pâtissier, o creme mousseline é feito à base de gemas, então ele não tem uma longa durabilidade, assim como o morango fresco. É também um bolo para se manter na geladeira, até porque ele também é à base de manteiga. Se você deixar ele exposto em alta temperatura, ele com certeza vai derreter. E tenha um cuidado, não substitui manteiga por margarina. Manteiga é gordura natural do leite e margarina é gordura vegetal processada quimicamente. Se você fizer essa troca, o creme com certeza vai talhar. Manteiga e margarina são dois produtos completamente diferentes que se comportam de maneira diferente, dependendo da receita e com os outros ingredientes que ele vai interagir. Então, neste caso, a substituição por margarina não vai funcionar. Então eu diria que você deve consumir esse tipo de bolo em no máximo 2 dias para que continue tudo fresco, tanto o morango como o creme mousseline, e você ter a melhor experiência possível. Mas se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembra de sempre verificar o primeiro comentário que fica fixo no topo da página, porque ali eu deixo várias perguntas já respondidas e pode ser que a sua dúvida esteja lá. E eu espero que vocês tenham gostado, eu desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.